Olá, pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos novamente. Hoje nós vamos dar sequência aos seminários, né? Lembrando que os seminários eles foram uma iniciativa que aconteceu há pouco mais de um ano por parte do nosso querido colega e professor Miguel Ângelo Caruso, e que é uma iniciativa que tem vistas a fomentar, digamos assim, um grupo que traga cada vez mais aquilo que nós hoje em dia buscamos fazer na filosofia clínica, né, que é a explicação, né, elucidação sobre as partes, né, a comunicação sobre resultados de algumas pesquisas, né, que acontecem a partir do consultório, né, uma exposição de uma maneira geral, sempre confraternizando acerca da filosofia clínica. Hoje, nós estamos dando sequência ao 16º seminário. O seminário hoje vai ser comandado, né, pelo Miguel, e ele vai falar sobre filosofia e clínica, distinções e aproximações. Então, agora eu vou fazer uma pequena apresentação do professor Miguel, né, para que nós saibamos um pouco mais sobre o que tem acontecido, né, como foi a carreira dele, o que tem acontecido atualmente. E após essa pequena apresentação, o Miguel já dá início à sua apresentação. Então, o Miguel é graduado em filosofia, ele é mestre e doutor em ciência da religião na área de concentração de filosofia. Ele é formado em filosofia clínica pelo Instituto Pachter e pela Casa da Filosofia Clínica. Ele tem 2 livros publicados, um se chama Introdução à Filosofia Clínica, pela editora Vozes, em 2021, e o outro se chama Lições de Filosofia Clínica, pela editora Sulina, e saiu agora em 2024. Além de outros capítulos e livros, em outros livros também sobre filosofia clínica. Ele é membro do Conselho Editorial e ele é articulista da revista da Casa da Filosofia Clínica. Ele se dedica aos atendimentos terapêuticos como filósofo clínico e leciona em cursos de formação em filosofia clínica e na etapa teórica e de supervisão de estágio para habilitação à clínica de novos filósofos clínicos. A partir de agora, a palavra é tua, Miguel, sinta-se à vontade. Nós vamos fazer 30 minutos, na realidade o Miguel vai fazer 30 minutos de exposição. Após esses 30 minutos, nós vamos abrir para as perguntas, comentários enfim. Após o período de comentários, nós encerraremos a gravação e essa gravação ficará disponível, se eu bem me lembro, no final do mês que vem, que é geralmente quando o Miguel posta, que é perto da data do próximo seminário. Então, lembrando mais uma vez, quem quiser falar e não quiser que a imagem apareça, feche a câmera, na hora das perguntas, faça a sua pergunta e, enquanto a exposição do Miguel acontece, por favor, os microfones fechados, ok? Eu espero que todos vocês tenham uma boa escuta sobre aquilo que o Miguel vai trazer hoje e que nós discutamos de maneira cordial após a explanação, ok? Boa apresentação a todos. Miguel, por favor. Muito bem, muito obrigado, Paulo. Uma boa noite a todos que vieram. Espero que seja produtiva a nossa conversa de hoje, considerando que eu vou pretender falar de uma perspectiva bem ampla, de um tema bem amplo, em 30 minutos. Considerem que eu não vou ter aqui a pretensão de aprofundar tanto em todos eles, mas trazer uma reflexão inicial, a gente desdobrar um pouco aqui e quem sabe no futuro a gente dê continuidade a essa reflexão, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês. O pessoal aqui que vem antes de mim ou que vem em outros períodos aqui costuma ser mais articulado do que eu, traz slide, traz tudo mais. Eu sou péssimo com slide, eu fico agarrado. O slide é igual a coleira, sabe? Me prende, eu não consigo me movimentar livre. Então eu prefiro uma folha em branco. Aí eu vou escrevendo nela enquanto a gente conversa. Para mim funciona bem melhor assim. Então, o nosso tema hoje é para falar sobre filosofia clínica, ou seja, filosofia e filosofia clínica, né? Então, filosofia e filosofia clínica. E aí eu quero fazer eu quero mostrar um pouco das aproximações, do que tem em comum e das distinções. E para isso, então eu queria
partir do seguinte passo. Assim. Primeiro eu vou querer falar um pouco da filosofia, depois da filosofia clínica. Em seguida, eu vou trazer um pouco das distinções ou das divergências, né? Não no sentido de contrários, mas distinções, assim, no sentido de mostrar quais são os pontos em que eles não se tocam, e depois, em que medida as convergências. Espero ser feliz. Opa, vamos ver. Faltou R. Eu espero ser feliz nessa exposição e espero que ali no final dos 30 minutos vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas. Paulo, eu vou te pedir um favor, quando tiver mais ou menos com 25 minutos de apresentação, você aperta essa mãozinha para levantar alguma coisa só para me sinalizar que eu estou no limite, né? Senão pode ser que eu passe, eu não quero passar. Né? Vamos lá, então. Quando a gente pensa em filosofia, a gente considera que nós temos 2.500 anos de tradição filosófica. E não dá para a gente considerar que todo filósofo pensou igual. Porém, tem um filósofo chamado, do final do século XIX, chamado Whitehead, que vai dizer que toda a história da filosofia são notas de rodapé à filosofia de Platão. Então, partindo um pouco dessa noção que o Whitehead traz, a minha ideia é tentar, fazendo referência a alguns autores da antiguidade, não mencionando eles diretamente, mas tendo como referência a filosofia, vamos dizer assim, clássica, passando um pouco pela ideia dos filósofos ali medievais, modernos, depois os contemporâneos, eu quero refletir um pouco com vocês o que é próprio da filosofia. Uma parte do que eu vou desenvolver aqui, até dessas distinções, vocês encontram espalhados em alguns textos meus que estão nas revistas da Casa da Filosofia Clínica, e nos livros também. Então, uma parte do que eu estou trazendo aqui, sintetizado, está espalhado por aí em alguns lugares onde eu apresentei. Uma primeira coisa que eu gostaria de apontar aqui é que a filosofia ela nasce diante de uma inquietação que os gregos tiveram quando olharam para a natureza. Tanto que os primeiros filósofos eram chamados filósofos da natureza, né? Da physis, né? Que era justamente do âmbito do que estava ao redor. E qual era uma das inquietações que Platão e Aristóteles depois conseguiram sintetizar e trabalhar de modo muito interessante? Eles trabalhavam a ideia vamos dizer assim, do movimento, né? Eu vou colocar aqui mais ou menos aqui, mas depois eu vou trazer uma modificação melhor. Movimento e, vamos dizer assim, identidade. Não é. Isso aqui é só uma fala informal, mas assim, o que diz respeito a essa ideia do movimento e identidade? Quando a gente olha, por exemplo, sei lá, vou usar como exemplo eu aqui. Se vocês olham o Miguel, vocês conseguem dizer, por exemplo, quem conviveu comigo, que o Miguel da infância é o mesmo Miguel da adolescência, o mesmo Miguel da juventude, o mesmo Miguel da vida adulta. Mas, se a gente for olhar sob o ponto de vista biológico, todas as células do Miguel foram mudando ao longo desse período. Né? O Miguel não permaneceu exatamente o mesmo em nenhum momento desse processo. Né? O coração dele bateu, o sangue circulou, ele se alimentou, construiu as células, algumas células morreram, outras nasceram, veio doença. Ou seja, num Miguel que era constitutivamente, ou pelo menos visualmente ali, em movimento, alguma coisa fazia com que a gente identificasse ele como Miguel e não como outra coisa. Então, quando a gente pergunta, vou botar no que, mas a gente sabe aqui que pode ser quem também. Né? Então, assim, o que é o Miguel? Né? Ou quem é o Miguel? Quando a gente pergunta por isso, se a gente for usar palavras do cotidiano, diz assim, Miguel é filósofo clínico. Não, isso é uma coisa que o Miguel faz. Se o Miguel não for filósofo clínico, eu ainda consigo identificar ele como Miguel. Né? Miguel é só um nome. Tá, mas mesmo que eu tire o nome, aquele indivíduo que eu dei o nome de Miguel, eu consigo identificar ele no antes e no depois. Ou seja, dentro de algo
que estava permeado pelo movimento, eu consigo ver vamos dizer assim, uma identidade, algo nele permanece. Em filosofia, a gente começa a perceber, e a história da filosofia acabou mostrando isso, que era como se houvesse nessa pergunta no que é, esse aqui fosse algo que permanecesse diante de algo que vendo está em movimento. Então, uma das distinções que se faz em filosofia é a ideia do ser e do ente, né? E não é ser doente, né, no sentido de enfermo, é ser o ente, ou doente, né? E o que é o ente? O ente se a gente fosse usar uma outra forma de traduzir do latim para o português, seria uma espécie de sendo, né? Então, naquele Miguel, que o tempo todo eu vejo em movimento, eu vejo sendo no cotidiano, eu consigo ver algo que permanece de algum modo. Só que isso que permanece, em vários momentos, ele não pode ser identificado diretamente com aquela imagem visível. Por quê? Porque aquela imagem visível está mudando o tempo todo. Então, há uma identidade ou uma identificação nesse indivíduo que eu chamo Miguel, que está para além da aparência sensível. E aí, em filosofia, conseguiu-se também falar sobre substância, que em português, agora a nova obra do Aristóteles, traduziram por essência, né, ou ousia. Né? Substância e acidentes. Por que substância e acidente? Acidente é tudo aquilo que pode e não pode ser, né? Mas substância é aquilo que demarca. Ou vamos dizer assim, há algo que caracteriza o Miguel, que está para além desses elementos que mudam e que faz com que eu identifique o Miguel. Outra nomenclatura que também se usou para se pensar nessa perspectiva é uma dessa necessidade e contingência. Contingência é aquilo que pode ou não pode ser. Necessidade é aquilo que necessariamente é. Então, o que os gregos começaram a perceber é que havia, ao redor daquilo que eles percebiam, algo que permanecia naquilo que se movimentava. O Platão, por exemplo, vai dizer que isso seria a ideia, né? E a ideia, e depois, vamos dizer assim, as coisas sensíveis. Né? O Aristóteles vai chamar de substância, que estão também nessas coisas acessíveis sensivelmente, ou seja, pelos sentidos. E quando esses autores apontam isso, a natureza ou a característica disso aqui que eles chamaram de ideia ou de substância, eles têm um monte vamos dizer assim, eles vão tentando, a filosofia do Aristóteles e do Platão, por exemplo, vão tentar mostrar de onde saiu isso. Para o Platão, a noção de ideia é como se o meu conhecimento das coisas sensíveis viesse de um princípio que me habita, que está em mim, e que me ajuda a reconhecer nas coisas sensíveis a noção de algo que não passa, vamos dizer assim, de algo eterno. Para Aristóteles, não. Para Aristóteles, ele vai dizer que a substância é algo que subjaz aquelas coisas sensíveis, é aquilo que está nas coisas. Então, a minha mente capta aquelas coisas que apareceram para mim, tal como elas são. Então, assim, é como se num processo de abstração eu conseguisse entender aquilo que subjaz as coisas que estão em movimento para conseguir encontrar aquilo que não passa. Então, o que a gente tem quando a gente pensa em filosofia vindo dos gregos? Essa ideia de que algo né? E aí a gente volta lá para a ideia do ser, né? Algo que é e algo que está sendo. E o filósofo tem, a partir, por exemplo, da metafísica de Aristóteles, a percepção de que a filosofia, pelo menos assim, o grau mais alto da filosofia, que ficou lá conhecido como metafísica, mas que Aristóteles chamou de filosofia primeira, é a percepção do ser, né? Percepção das coisas enquanto são. E o Aristóteles traz essa noção de ser como assim, como uma percepção
dessas coisas em seu grau mais elevado, né, nas suas causas primeiras ou primeiros princípios, e que, de algum modo, ela não tem serventia prática nenhuma. Né? O filósofo ele é um contemplativo, né? Ele é aquele que olha as coisas sob o ponto de vista dessas coisas que permanecem. O que eu faço com isso depois é lógico que é uma vivência prática. Então, assim, na medida em que eu vivencio algo, ou que eu percebo algo, vamos dizer assim, sob o ponto de vista de uma, sei lá, de uma perspectiva eterna ou de uma perspectiva que não passa, eu depois posso pensar a minha vida na prática. Por exemplo, Platão, quando foi pensar no modelo lá da República, ele vai dizer que quem que deveria ser o governante? Deveria ser o filósofo. Por quê? Porque um rei filósofo seria aquele que contemplou as coisas, tais como são, contemplou as ideias, e a partir da contemplação das ideias, ele seria mais capaz de governar ou dar direcionamento para as coisas sensíveis. E isso vale não só para aquelas coisas que são necessariamente sensíveis, mas para as coisas do cotidiano, por exemplo, para outras coisas do cotidiano, como, por exemplo, as leis. Por exemplo, o que é ser justo? Quando eu digo o que é justiça, eu não estou perguntando como é que funcionam as leis de um determinado país, mas eu estou tentando entender o ser da justiça, ou seja, qual é a definição mais abrangente, mais necessária, né, substancial daquilo que a gente considera justiça. E depois que eu tenho uma noção do que é a justiça, eu posso pensar em leis para o Estado, para que o Estado funcione de uma melhor maneira. Então, assim, a ideia da justiça, ela é uma ideia que vai nortear a minha percepção, mas toda formulação de lei, por exemplo, de um país, ele vai ser sempre limitado. Vai ser limitado pelas vivências, pela limitação até da exposição de como isso aparece, e por aí vai. Né? Lembremos que, por exemplo, Platão usou lá a alegoria da caverna para dizer, ó, o sujeito foi lá e viu o sol, né? Quando ele saiu da caverna. Quando ele voltou para a caverna, ele ficou lá querendo empolgar e chamar todo mundo para ver o sol com ele. O pessoal matou o sujeito. Por quê? Porque ah, ah, aquelas pessoas tinham tudo aquilo que elas vivenciavam como uma verdade. Né? E o sujeito dizia assim, não, eu tenho uma verdade que está acima de tudo isso, e que, tá, e que todas essas coisas são cópias imperfeitas daquilo que é perfeito. O pessoal vai dizer, isso é um maluco, né? Isso não vai adiante. Né? Que foi mais ou menos o que aconteceu com Sócrates, né? Quando se incomodava com as coisas que aconteciam na polis, né? na cidade, ou quando incomodava as pessoas a partir do momento que mostrava para elas que elas não sabiam exatamente o que eram as coisas, dentre elas a justiça. Em síntese, então, quando a gente fala da filosofia, a gente pergunta, em última instância, o que as coisas são, e refletindo o que as coisas são, a gente busca esse elemento que, vamos dizer assim, que subjaz a toda a realidade, e não necessariamente ela é transcendente, sabe? Essa ideia de algo que transcende a realidade, isso alguns filósofos vão defender, outros não. Outros vão dizer assim, não, o ser das coisas ela está imanente às coisas, só que ela não é visível para aquelas coisas, ela ultrapassa aquilo. Um filósofo do século XX, chamado Xavier Zubiri, ele vai dizer que a luta do filósofo é sempre tentar primeiro defender qual é o objeto da sua filosofia, para depois conseguir filosofar. Porque aquilo que é o objeto da filosofia é algo que não é evidente. Né? Ele é latente, ele está presente em tudo aquilo que o filósofo investiga, mas ela não está visível, tal como os sentidos a captam. Então, o filósofo tem que sempre afirmar aquilo que ele está pesquisando, o que ele está estudando, o que ele está tentando chegar. E aí, por exemplo, Aristóteles deu o nome de substância, o Platão deu o nome de ideia, o Heidegger no século XX vai chamar de ser, o que outros filósofos também já tinham feito. E eles usam essa nomenclatura para tentar chegar nesse elemento, no que subjaz a tudo aquilo que eu estou dizendo do cotidiano. Então, até quando eu vou falar sobre a vida humana, filosoficamente, eu falo sobre a vida humana não me atendo ou me reduzindo aquilo que está acontecendo, né, sob a perspectiva de um ente, ou seja, naquilo que no dia a dia acontece. Mas olhando aquilo que acontece no meu dia a dia, eu tento chegar a alguma coisa que perpassa tudo aquilo,
E geralmente o que perpassa tudo aquilo está no âmbito para além daquilo, de algum modo. E aí é o que a gente vai chamar de ser. Né? E que tem muitas configurações, muitas formulações, muitas elaborações, cada filósofo vai trazer o seu ponto. Há, inclusive, quem vai dizer que o fundamento das coisas ela é mais material do que ultrapassa isso, mas ainda é um diálogo a partir desse elemento, né, desse elemento filosófico que busca essa distinção entre aquilo que é latente e aquilo que ou entre aquilo que está em movimento e aquilo que eu estou tentando definir a respeito de alguma coisa. Tranquilo até aqui? Eu espero que sim. Então vamos lá. Então assim, se na filosofia a gente está buscando principalmente essa noção de ser, que vai ter várias configurações ao longo da história da filosofia, quando a gente vai falar em filosofia clínica, a gente não está tentando definir o que o partilhante é. Né? Tanto que nos livros que eu escrevi sobre filosofia clínica, eu digo sobre dizer quem o partilhante é, mas em alguns momentos eu ressalto que quando eu falo é no sentido daquilo que ele está sendo, porque a gente pressupõe o movimento daquele partilhante. Na propedêutica do Lúcio, ele já menciona isso, né, sobre essa ideia do movimento. Tanto que, quando a gente pensa na estrutura de pensamento como um todo, a gente pensa na autogenia, que, ao mesmo tempo em que é a noção da estrutura de pensamento como um todo, do entorno e tudo mais, é também um sinônimo de movimento na filosofia clínica. Então, quando a gente pensa um partilhante, a gente não está buscando definições eternas, absolutas ou gerais. A gente está vendo aquele indivíduo no seu movimento próprio. Quando a gente pensa em compreender aquele partilhante, a gente não está tentando ver para além daquilo que aparece. A gente está acolhendo aquilo que aparece e organizando as informações do que apareceu, e não tentando formular um fundamento. Se eu disser assim, meu partilhante disse que está odiando a esposa, isso é uma emoção, o ódio. Né? Mas aí eu não vou dizer assim, isso significa que o meu partilhante ele é um ser de emoção. Não estou afirmando isso. Isso é uma coisa que ultrapassa, seria uma definição, uma afirmação de cunho geral, universal ou generalizante para o meu próprio partilhante, mas que não vale para ele. Eu estou descrevendo concretamente aquele indivíduo que está sendo. Né? Então, o partilhante ele é muito mais visto pela perspectiva de um ente do que de um ser. Né? Não que não haja uma visualização de um ser, mas eu não estou tentando ir para além daquilo que me apareceu enquanto movimento. Eu estou me atendo àquele movimento, àquele indivíduo que se movimenta. Porque, voltemos ali ao ponto do que é a filosofia é uma contemplação das coisas enquanto são. Eu posso fazer alguma coisa derivado disso, mas é uma derivação e não o movimento principal. No caso da filosofia clínica, eu não estou tentando contemplar aquele partilhante em si. Eu estou compreendendo ele no seu movimento, estou tentando ajudar ele no seu movimento, seja para melhorar, para lidar com seus pensamentos, para superar um problema. Então, eu estou lidando muito mais com a esfera daquilo que está acontecendo na sua estrutura de pensamento, na sua vida ao redor, do que tentando identificar ou contemplar o meu partilhante em si. Então, o objetivo da filosofia clínica é compreender esse partilhante em movimento. O que nos dá também já a percepção do que eu ia apontar ali das distinções. Então, poderíamos dizer que em filosofia a gente procura o ser, né? E na filosofia clínica a gente trabalha na perspectiva do ente. Né? E não é doente, né? Porque doente é coisa de como é que chama? De diagnóstico, a gente não dá diagnóstico, né? Então, assim, a gente trabalha o ente, o partilhante, e o ser é uma definição. Um autor do século XX chamado Joseph Pieper, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, a filosofia ela se presta ao bem comum. Só que há, vamos dizer assim, duas esferas para a gente pensar o bem comum. Há o bem comum
no sentido de um bem útil, um bem prático. Então, o que é o bem comum na sociedade que a gente vê de modo geral? Eu votar bem na política, ou me envolver com a política, é eu trabalhar para pagar minhas contas, é eu sustentar minha família. Tudo isso são bens práticos, concretos do dia a dia. E ele vai dizer assim, e a filosofia seria ir para além das necessidades concretas, do bem útil. Né? A filosofia seria pensar no bem comum, mas na perspectiva de ir além. E essa perspectiva do ir além, o Joseph Pieper vai dizer, foi uma coisa que inquietou Platão quando ele se deparou com os sofistas, porque ele foi dizer que os sofistas, eles procuravam ensinar para que aquelas pessoas que aprendiam soubessem lidar melhor com a vida na polis, né, na cidade, na hora de decidir as questões políticas, na hora de lidar ali com outras pessoas, na hora de convencer os outros a fundamentar as leis. Já o filósofo, ele está olhando para além disso. Então ele se incomodou, ele falou, o Platão se incomodou por causa disso, porque enquanto o filósofo está buscando a verdade, o bem em si e tudo mais, o sofista ele estava formando o sujeito para a polis. E aquilo para Platão não era conhecimento, porque conhecimento era ir além disso. Curiosamente, quem é o nosso primeiro filósofo, segundo Lucy Pachter, na hora de mencionar a lição fundamental da filosofia clínica? É o Protágoras, né, que é justamente um sofista. Então, a filosofia clínica, sob certo aspecto, ela está muito mais próximo do sofista, mas não no sofista no sentido pejorativo de dizer assim, ele ensina a mentir. Não, no sentido de aquele que nos serve para uma questão prática, né, para aquele que nos ajuda numa questão da vivência. E aqui prática não no sentido só de eu agir ou praticar, mas prático até no sentido de eu mudar meu pensamento. Né, que é o que acontece no consultório quando a gente trabalha com a estrutura de pensamento. Então, sob certo aspecto, a filosofia clínica talvez seja mais herdeira do Protágoras do que do Platão. Né? Isso aqui vai ficar gravado, depois eu devo ter muito comentário lá, que o pessoal quer me matar no YouTube. Né? Mas está lá, o Lúcio fala, nosso primeiro filósofo. Né? Então, a distinção básica seria essa. E de que modo eu posso pensar uma convergência entre filosofia e filosofia clínica, né, diante disso? A gente deve considerar que, assim, novamente, eu comentei sobre os textos que estão na revista da Casa da Filosofia Clínica da minha autoria, mas eu acredito que agora, vocês, para verem os pontos de convergência, vocês podem ir lá ler, por exemplo, textos do Paulo, textos do Hélio, textos da Dioneia, textos do Fernando, e vocês vão ver que há um elemento que a gente pode entender como convergência quando a gente vê os seguintes pontos. O primeiro é a postura que o filósofo clínico toma. De que modo? Isso eu estou fazendo com aproximações. Não é exatamente o que acontece na filosofia que vai acontecer na filosofia clínica, mas ele nos ajuda no movimento de entender como funciona. A postura do filósofo clínico envolve fenomenologia, envolve analítica da linguagem, envolve a hermenêutica compreensiva e por aí vai. Né? São elementos que nos ajudam a perceber que eu tenho uma abertura para o que o partilhante me traz, suspendendo meus juízos, como faço na fenomenologia, compreendendo as palavras que me chegam a partir da analítica da linguagem e não interpretando a partir da hermenêutica compreensiva. Então, eu não vou interpretar, eu vou compreender, vou acompanhar, vou recolher aquelas informações que vêm. Né? Temos também, na ideia da estrutura de pensamento, a perspectiva do estruturalismo, que é justamente essa noção de que as partes eles dialogam entre si quando a gente precisa entender o todo. Só que do ponto de vista da antropologia, por exemplo, o estruturalismo liga elementos da sociedade que eu vou observar. No caso do meu partilhante, o estruturalismo diz respeito a tudo aquilo que o meu partilhante me traz e como, para ele, esse elemento se dá, esses elementos do estruturalismo se dão. Obrigado, Paulo. Então, a gente vai vendo que
a ideia do estruturalismo na filosofia clínica é bem específico daquilo que eu absorvo do partilhante, né? E não de uma perspectiva que eu dou, né, do contexto do meu partilhante. Não sou eu que vou dizer qual contexto do meu partilhante está, não é eu que vou dizer sobre a história do meu partilhante, é o meu partilhante que vai me dar todo o critério daquilo que eu vou trabalhar, né? Uma outra coisa que eu gosto, que eu já escrevi a respeito também, que eu acho que é importante, é perceber que, vamos dizer assim, o espírito, né, da filosofia clínica e da filosofia, eles convergem no espanto, né? No espanto, na admiração, no sentido de lidar com o novo, de lidar com aquilo que aparece, na capacidade de olhar para além daquilo que está aparecendo. Só que enquanto o filósofo está buscando isso em busca de entender o ser, a substância, o filósofo clínico está tentando olhar para além dos diagnósticos que se veem no cotidiano. Então, assim, quando meu paciente diz, eu estou ansioso, eu falo, transtorno de ansiedade. Não, não, suspendo. O que está para além disso? O que isso que ele chamou de ansiedade está acontecendo estruturalmente na vida dele? De que modo eu vou entender? Então, esse olhar de admiração, de espanto, de ver aquilo que os outros não veem, não se dá no sentido de eu procurar o ser, né? Mas o ente, né? O ente em seu movimento, só que sem as interpretações daquilo que a gente olha nos princípios de verdade da sociedade. Então é muito mais nesse sentido. Esses são alguns pontos, e acho que o ponto final é na fundamentação. Embora haja uma baita de uma adaptação daquilo que o Lúcio traz para a filosofia clínica, a fundamentação toda é vista do seu ponto de vista da filosofia, né? Então, tudo aquilo que a gente entende como axiologia, como o mundo parece, tudo mais, vem daquilo que o Lúcio foi observando dos filósofos. E aí, por que eu costumo às vezes dizer que o Lúcio leu a filosofia como filósofo clínico? Porque ele viu em Marx, por exemplo, quando Marx diz que a história do mundo é a história da luta de classes, o Marx está apresentando como o mundo parece, segundo o Lúcio, de fato é como a gente lê. Então, assim, ele não está procurando entender o fundamento último daquilo que o Marx trouxe. Ele está entendendo a estrutura de pensamento do Marx na hora que afirma isso. Quando Thomas Hobbes vai dizer que o homem é o lobo do homem, ele está pegando ali um prejuízo. Quando a gente vê, por exemplo, Aristóteles dizendo que todo homem, por natureza, tende ao saber, enquanto um filósofo está tentando entender se aquilo de fato é a natureza do ser humano, é a causa última ali, é o movimento que constitui o ser humano, a gente está vendo um prejuízo, né? Então a gente não está olhando o ponto de vista filosófico no sentido de discutir a filosofia do autor, mas a gente está entendendo qual é a estrutura de pensamento que pensou aquelas ideias de cada um dos autores. Por isso que, sob certo aspecto, todo partilhante que a gente recebe é, sob o ponto de vista, um filósofo. Só que a gente não vai lidar com o nosso partilhante, tal como Sócrates, por exemplo, lidava com seus interlocutores para mostrar que eles não conseguiam chegar naquela afirmação deles numa fundamentação última e que aquilo tinha furos. A gente vai, muito pelo contrário, a gente vai ouvir o que o partilhante traz, sabendo que aquilo é o que move o partilhante, ou seja, as suas certezas, as suas convicções são aquilo que move o partilhante, a gente vai ver de que modo a gente pode trabalhar aquilo para ajudar o partilhante. Se for necessário mudar alguma ideia, a gente vai mudar, mas sempre tomando o partilhante como critério e não uma perspectiva última, né, uma perspectiva substancial ou essencial daquilo que a gente está trabalhando. Então, a gente está muito nesse sentido. Por isso que, por exemplo, um dos textos que eu trabalhei na revista, eu falei sobre o ôntico e o ontológico. Né? O ôntico é aquilo que trabalha com ente, o ontológico é com ser. E eu digo que a filosofia ela é ontológica, independente do caminho que ela tome, ela, sob muitos aspectos, ela é ontológica, e a filosofia clínica ela é ôntica, porque ela trabalha com o concreto, com a vivência. Mesmo o partilhante que traz suas convicções ontológicas, elas não são vistas sob o ponto de vista da gente afirmar ou negar uma filosofia. A gente vai no sentido da gente compreender que aquele partilhante ele tem esses princípios para vivenciar ou para reger a própria vida. Enfim, eu achei que eu fosse conseguir falar mais coisas, mas espero ter conseguido aí clarear alguma coisa aí. Muito bom, Miguel. Obrigado pela tua explanação. Agora, pessoal, a gente vai à parte das perguntas, comentários, enfim. Agora a fila de perguntas está aberta. Quem quiser é só levantar a mão e a gente vai por ordem de pergunta, tá bom?
Já que ninguém levantou a mão, eu vou levantar já para esquentar a roda. Vamos lá. Miguel, eu queria te fazer uma pergunta. Daquilo que você já viu nas mídias sociais de uma maneira geral, por aí afora, nas, nas tuas leituras em relação à filosofia clínica, qual é a maior confusão que acontece entre uma coisa e outra? Eu creio que seja justamente essa confusão da filosofia na filosofia clínica. Há uma afirmação do Lúcio, lá no caderno A, em que ele vai dizer que a filosofia clínica é a filosofia acadêmica aplicada à clínica. Só que é uma afirmação muito imprecisa, porque, como eu também defendo em outros lugares, o Lúcio ele lê a filosofia como filósofo clínico, ele não lê como filósofo. Eu já vi palestra dele sobre Platão e sobre Aristóteles, em que ele está fazendo uma análise da EP dos dois. Ele não está fazendo análise da filosofia dos dois. Né? Tanto que ele vai identificar como é que eles funcionam estruturalmente, não como é que é a ideia deles e aquilo se tem fundamento ou não. Então, quando o Lúcio diz que a filosofia acadêmica aplicada à clínica, ele está falando do ponto de vista de um autor que já lê a filosofia como filósofo clínico. E o que acontece? Quando outras pessoas só pegam essa afirmação e não percebem essa distinção, acabam dizendo assim, então eu preciso filosofar para a filosofia clínica. E aí acaba gerando uma série de complicações. Por exemplo, eu já vi em livros, inclusive, dizendo assim, a gente precisa filosofar. Né? A gente precisa ler, a gente precisa filosofar para trabalhar no consultório. E eu falei assim, mas de que modo? Né? Eu vou tentar entender a essência do meu partilhante? Que tipo de investigação é essa? Que agora o critério de entender o outro vai ser alguma coisa que eu estou dizendo que subjaz isso. Né? Então, começa a se construir uma confusão, me parece, entre essas duas coisas. E também, até na hora de acrescentar contribuições de reflexão sobre a filosofia clínica, começam a tentar trazer autores para a filosofia clínica e afirmar movimentos da filosofia clínica como se esses autores estivessem fundamentando. Vou pegar um exemplo simples. O Heidegger ele vai trabalhar uma distinção entre autenticidade e inautenticidade. Só que para o Heidegger, quando o sujeito é autêntico, ele não é autêntico porque ele é ele mesmo. Não, ele é autêntico porque em algum momento ele se deu conta do ser. Né? Ele se deu conta desse elemento que eu mencionei, que Platão e Aristóteles trazem. Né? Só que aí as pessoas meio que psicologizam isso e dizem assim, não, que o fulano de tal vai ficar autêntico no consultório do filósofo clínico, tal como o Heidegger ensina. Não, isso não tem nada a ver. O movimento que o Heidegger faz é um movimento filosófico de mostrar assim, olha, o sujeito, quando é autêntico, ele percebe o ser. Só que no cotidiano ele é inautêntico porque ele está vivendo a vida cotidiana dele, ele não está percebendo isso. E às vezes, até para ele se dar conta de que ao ser, ele toma um susto em relação ao nada. Mas que nada é esse? O nada é a finitude, o nada é o não ser, ou seja, em algum momento ele perde a noção do ser quando ele olha para todas as coisas e não nota que ele estava imerso já numa série de compreensões prévias do mundo. Então, quando se traz isso para a filosofia clínica sem fazer essa distinção, começa a se achar que todo filósofo ficou dando pitaco sobre como é que a vida particular de cada um deve ser. Né? Por exemplo, quando o Schopenhauer vai falar lá sobre o tédio, ele não está falando do tédio do ponto de vista psicológico, o sujeito está entediado porque ele tem, né? E enquanto ele não tem, ele está buscando aquilo ali. Não, ele está falando sobre o ponto de vista das coisas como são, né? E não de um sujeito particular que é. Então, às vezes, pegar a ideia do filósofo e tentar trazer um assim para o ente, para o ôntico, acaba limitando muito. E às vezes na filosofia clínica se faz esse movimento de trazer afirmações da filosofia para a filosofia clínica sem um filtro. Então, assim, é possível trazer? É sim, mas é importante que se faça um filtro, que se faça uma adaptação para um movimento que na clínica é muito mais, vamos dizer, ôntico do que ontológico. Esse seria o ponto. Não sei se eu consegui ficar claro. Perfeito, perfeito, muito bom. Próxima pergunta. Silêncio. Temos 15 minutos para vocês fazerem silêncio. Fique à vontade. Podem perguntar, gente. Até se alguma coisa não ficou entendido, dá tempo de eu tentar esclarecer. Depois eu edito a gravação lá e pulo o silêncio no YouTube. Oi, Miguel. Sim, Jandira. Uma coisa.
você listou mais convergências do que divergências quando você fez a sua exposição, né? É uma curiosidade, em termos de divergências, só fica naquele âmbito? A meu ver, sim. A meu ver, a divergência vamos dizer assim, o objetivo fundamental das duas áreas. Quando eu penso a filosofia, sobre qualquer tema que eu vou falar filosoficamente, eu preciso pensar que eu estou em busca de algo, de uma fundamentação, sabe? Até quando eu nego essa fundamentação que ultrapassa o indivíduo, eu estou tentando buscar uma fundamentação. Por exemplo, o Heidegger vai dizer que o Nietzsche só inverteu a metafísica. Que ele vai dizer assim, não, o sujeito estava dizendo que estava no transcendente, principalmente numa metafísica de orientação mais cristã. Aí o Nietzsche ia falar, não, não, o fundamento está aqui no chão. Aí o Heidegger falou, só mudou o lado, porque continua falando em fundamentação. Né? Então, a ideia do filósofo é tentar explicar as coisas tal como são. Até se eu quisesse fazer, por exemplo, a psicologia não é um termo da psicologia experimental, ela é um termo filosófico também, porque psique é alma, né? E aí temos lá o livro sobre a alma do Aristóteles, em que ele vai dizer o que é a alma humana, né? O que é a alma, como ela se estrutura e tudo mais. Só que assim, eu não vejo a alma, eu não toco a alma, mas eu estou pensando isso. Mas eu também posso pensar o que é a justiça, né? Para pensar uma filosofia do direito. Mas eu estou pensando em alguma coisa, vou botar muito entre aspas aqui, porque às vezes fica como se fosse uma ideia só teórica, né, no sentido meio pejorativo. Mas assim, eu penso numa justiça do ponto de vista ideal, sabe? O que ela é em si. Só que isso não é o ideal no sentido de que eu imagino que seja, mas no sentido de pensar no modo mais rigoroso possível o que é a justiça. Que aí eu pensando, eu tendo uma noção do que é justiça, eu posso, consequentemente, depois, quando eu for pensar na fórmula do direito, na constituição de um país, eu posso pensar como é que eu coloco essa justiça em ordem, né? Platão tentou fazer isso, foi preso, vendido como escravo depois, né? Então, assim, não deu muito certo. Ele foi lá para Siracusa fazer isso, deu problema para ele. Né? Mas, no caso do filósofo clínico, quando ele vai fazer uma investigação, ele não está tentando ir além daquilo que aparece para ele. Né? Sob o ponto de vista de uma fenomenologia adaptada à filosofia clínica, ele está tentando entender aquele indivíduo no seu movimento, e ele não vai dizer o que é aquele indivíduo em si, ele vai dizer assim, bom, nesse momento, meu indivíduo é esse, né? Meu dado atual é esse, meu dado padrão é esse, e daqui a 5 segundos tudo pode mudar. Né? Porque ele pode ter uma outra experiência, pode ter um outro movimento, e a minha finalidade com aquilo ali é ajudar aquela pessoa a partir do diálogo. Então, assim, a partir do diálogo do filósofo clínico, ele ajuda a pessoa a ficar bem. A partir de um diálogo filosófico, às vezes eu vou ajudar a pessoa a ficar mal, para dizer que ela não sabe nada, né? Que é como Sócrates fazia lá, ia mexendo com o sujeito até o sujeito ficar bravo, e aí condenar ele a tomar a cicuta lá, porque não ficou muito agradado. Então, a finalidade dos dois é diferente. E aí, a gente pega os pontos de convergência, primeiro porque o fundamento, vamos dizer assim, é o mesmo. Né? Pelo menos a inspiração do movimento ali que constitui o fundamento é o mesmo. E aí, a gente pode fazer essas aproximações, como, por exemplo, o espanto, a admiração diante do novo, só que, assim, um filósofo, ele se espanta porque ele vê no movimento algo que parece que não se move, que está para além daquilo ali. Né? Então, como é que o ser é e o não ser não é? Tem ser e não ser? Como é que eu faço isso? Aí, como é que eu vou lidar com esse tipo de coisa? E aí eu começo a investigar para tentar dar nome a isso que eu estou investigando e estou tentando buscar. O filósofo clínico não, ele está buscando aquilo que aparece. Né? Então, assim, ele se espanta não porque ele está buscando alguma coisa para além daquilo que apareceu, mas ele está buscando para além das convenções sociais que dão nome àquilo antes que a gente consiga compreender o que acontece. Né? Então, se o meu partilhante aparece dizendo que está triste, que não sai de casa, eu não vou dizer que o sujeito tem indícios de transtorno ou de transtorno sei lá, que está com depressão, por exemplo. Não, não, eu vou compreender ele a partir de si, estruturalmente como é que ele se organiza assim, e de que modo eu posso ajudá-lo. Né? Então, eu não tenho nenhum critério externo de diagnóstico, de ideia de doença mental, de qualquer coisa. Eu tento entender aquela pessoa como um todo. Até aquilo que a gente chama de doença física, sei lá, um câncer, quem vai cuidar de um câncer é um médico. Né? Um filósofo clínico, quando atende alguém com câncer, ele atende alguém que está sofrendo alguma coisa que está ali. A medicina chamou de câncer, mas de que modo eu vou trabalhar com isso? Né? O médico dá o nome de câncer porque ele vai precisar fazer quimioterapia, radioterapia, cirurgia e tudo mais. O filósofo clínico vai atender uma pessoa que está sofrendo com alguma coisa que está em desordem nela. Né? E aí eu vou trabalhar a partir disso. Então, o olhar que o filósofo clínico tem é um olhar diferente porque ele suspende
todas essas definições prévias e tentar compreender a pessoa a partir de si. E aí tudo que a gente tem de tópico, submodo e categoria é formal, porque eu vou organizando, os tópicos só me servem para organizar informações. Eu não acrescento nada àquela pessoa que eu estou atendendo. Fábio. Professor Miguel, colegas, boa noite a todos. Miguel, uma alegria ouvi-lo novamente, viu? Eu não sei se é uma pergunta, de pensar a filosofia clínica como uma questão científica. Por exemplo, nós somos a sociedade da ciência e muito mais agora da tecnologia, né? A psicologia já está estabelecida, já tem o seu cantinho na história científica. A filosofia clínica é bem recente, né? Muito recente. E eu tenho me visto na obrigação ou na necessidade, talvez, de alguns perguntarem o que é a filosofia clínica? E toda hora tem que repetir. Né? Aí a minha pergunta é assim, a filosofia clínica, derivativa de alguns elementos da filosofia, por exemplo, o Fernando que fala muito sobre a questão do fenômeno, né? Ele trabalha muito isso, a questão do fenômeno e da estruturalismo. A filosofia clínica, ela precisa mesmo desse status de ciência? Ou a gente pode ir trabalhando e fazendo a clínica de forma que dê o resultado ao partilhante? Boa pergunta. Considera que, assim, desde Descartes, busca-se dar à filosofia um caráter científico, porque o pessoal entendeu que ciência é mais precisa do que filosofia. Aí Kant queria fazer da filosofia científica, o próprio Russell queria fazer da filosofia clínica, da filosofia científica, e assim, foi uma tentativa, foi um recurso para tentar dizer que a ciência era mais precisa do que a filosofia, né? E a filosofia tinha que seguir esse critério. Só que às vezes o risco que se corre é de matar aquilo que é próprio da filosofia, porque o olhar que ela tem não está circunscrito àquilo que pode ser medido, né? Então tem esse ponto. Então, se eu fosse colocar a filosofia em alguma caixinha, filosofia clínica, eu diria que ela é filosófica, né? Porque ela é mais abrangente, ela é aberta, e ela não se presta a esses elementos mensuráveis, e nem de conteúdo, principalmente, porque aí a gente pode chegar num ponto interessante, a ciência tende a construir padrões, seja de leis de funcionamento, seja de padrões estatísticos e por aí vai, e a gente lida com a singularidade. Então, a gente é uma terapia filosófica e o nosso fazer acaba sendo muito mais artesanal do que científico nesse sentido. Só que artesanal, às vezes, tem um sentido meio sei lá, as pessoas podem andar com um olhar meio como se fosse uma coisa pobre, assim, né? Artesanato é aquilo que se vende na beira da calçada. Então é melhor dizer que ela é filosófica, que fica mais bonitinha na hora de apresentar para os outros. Legal, legal. Legal até porque eu sempre tive isso para mim. A filosofia clínica, ela é uma arte. Já discuti até com alguns professores, agora estou falando isso. Só para fechar minha fala, eu estou atendendo um rapaz, ele é oficial da PM. Ele é graduado alto na PM. E ele está comigo, né? Mas também está indo com um psicólogo. Mas também está indo com um psiquiatra. E daí, esse dia, ele falou para mim, Fábio, mas você sabe que eu estou indo lá no psicólogo e, infelizmente, eu preciso de um remedinho por causa do psiquiatra. E estou indo no psiquiatra. Falei, tudo bem. E ele falou para mim, mas o lugar que eu gosto de vir, me sinto eu mesmo aqui contigo. Porque aqui eu consigo me expressar e dialogar. Então, eu tenho dito às pessoas que o diálogo ele é fundamental, né, entre aspas, para essa libertação. Eu estou indo certo, Miguel? Como é que está aí? O que você acha? É isso aí. E sobre essa questão do remédio, eu não sou de todo contra o remédio, não, sabe? Dependendo da situação, até tem pessoas que vão, dependendo do contexto, vão precisar de um remédio, porque assim, talvez no mundo ideal, uma pessoa que não tivesse muito bem, eu poderia tirá-la do trabalho durante um período, cuidar dela e depois ela podia voltar ao trabalho. Mas as pessoas precisam pagar conta. Então, às vezes, um Rivotril vai ser necessário no momento de emergência para a pessoa se tratar. E depois, assim, o ideal é sempre trabalhar o máximo para que a pessoa não dependa mais. Mas se a pessoa precisa durante o período de um remédio, não vejo nada contra, não. Mas tá boa. Né? A pessoa sentir à vontade é um bom sinal. É um bom sinal. Patrícia?
Boa noite, pessoal. Boa noite, Miguel. Boa noite. Eu levantei a mãozinha por um segundo assunto que eu vou falar, mas eu vou só fazer um link aí com essa coisa de arte e artesanato. Eu fiz educação artística e na faculdade se discutia se artesanato era arte ou não era arte. Então, discute-se daqui, discute-se dali. A arte, o artesanato, quando é feito em série, a gente não considera arte. Quando é singular, é o meu artesanato, é essa peça, depois a outra peça lembra a primeira, mas já é uma coisa única. Quando são peças únicas, o artesanato, apesar do artesão não fazer uma faculdade, nem não ter nome de artista nem nada, é considerada arte. Agora, eu levantei a mãozinha por outra coisa. Quando você estava respondendo a pergunta do Paulo, eu lembrei de uma postagem que eu fiz no nosso grupo de revisão. Eu não consegui compartilhar, então eu vou ler ele, só uma coisa pequenininha. É sobre o que é filosofia clínica. A filosofia clínica é uma prática terapêutica que utiliza o saber filosófico, desde os gregos até os dias atuais, para auxiliar indivíduos a lidar com questões existenciais e de autoconhecimento. Acho que é só isso, né, Paulo? Só essa parte? Sim. Tá. Então, porque isso eu postei porque isso não tem a ver com aquilo que a gente entende como filosofia clínica, e por isso que na sua resposta ao Paulo eu lembrei dessa postagem e fui lá procurar. Quer dizer, a pessoa que escreveu isso não entendeu o que é filosofia clínica, né? E tem muito, a gente procurando na internet, tem muita coisa parecida. Durante um tempo, quando me perguntava, eu ficava pensando como explicar, depois eu fui aprendendo, como explicar o que é, porque ainda tem essa ideia de que o filósofo clínico, o que ele faz, ele pega as teorias filosóficas e ele aplica com o partilhante dentro do consultório, e não é nada disso, né? Então, é uma coisa importante realmente a gente, de alguma maneira, deixar isso claro, saber responder para as pessoas quando perguntam para a gente. Hoje eu sei, mas no início eu ficava realmente coçando a cabeça aí, que nem você, não sabia o que fazer. Então, eu só lembrei desse pedaço, por isso que eu levantei a mãozinha. Boa, boa. Isso é importante, essa distinção, e às vezes as pessoas não se dão conta dessa. Porque, assim, acho que uma coisa que eu converso até bastante com o Paulo é e talvez isso a gente precisa trazer da filosofia para a filosofia clínica, é o quão rigoroso a gente é na elaboração do entendimento da filosofia clínica. Então, acho que duas coisas a gente pode trazer da filosofia que hoje não é tão usado, que é esse rigor da gente conseguir ser claro e lógico do início ao fim, né, daquilo que está apresentando. E o segundo ponto é da gente também se permitir ser crítico, né? Porque às vezes na filosofia clínica fica assim muito, é bonitinho, todo mundo é singular, que não sei o quê. E aí as pessoas vão interpretando a filosofia clínica cada um a seu modo também. E aí eu afirmo muitas vezes que assim, a filosofia clínica, ela só acessa a singularidade porque ela é um método que permite isso. Se eu começo a dizer que eu vou usar o método do meu jeito, aí eu estou colocando meus prejuízos no método, e aí eu já não vou mais acessar a singularidade, eu já vou olhar a partir de uma lente que, inclusive, não suspende juízo. Então, a crítica, e teve um texto na revista que eu escrevi sobre isso, ela precisa, de fato, ser uma virtude, no sentido de a gente se permitir ler pelos colegas, ler as teorias, e falar assim, bom, isso aqui não está bem fundamentado, vamos pensar isso aqui melhor. Porque a gente vai melhorando. Quando eu escrevo um texto, eu mando para os colegas, eles dizem assim, Miguel, essa afirmação tua aqui, ó, tá meio confusa. Aí eu falei, opa, então pode ser que se eu escrevi confuso, é porque para mim também não está claro, então vamos clarear isso aqui. E aí a gente vai melhorando a compreensão da filosofia clínica, porque ela fica às vezes parecendo muito um oba-oba, onde tudo é válido, tudo é aceito, né, tudo paz e amor e tal. Não, a gente tem um método rigoroso, a gente está lidando com vidas quando a gente atende. E se a gente não tem esse rigor na hora de acompanhar as pessoas e de entender que o método ele só funciona quando ele é bem seguido, a gente acaba se perdendo. Inclusive, uma das afirmações que eu já li, que eu sou totalmente contra, que, assim, é que às vezes, para a gente entender a singularidade, a gente tem que suspender o método. Falei, então o método não serve para nada, porque se eu preciso cancelar o método para acessar a singularidade, é porque ele é ineficaz para isso. Então, eu não estou usando bem o método. Então, esse é o tipo de coisa que a gente precisa refletir, raciocinar, que eu acho que é fundamental também trazer da filosofia para a filosofia clínica. A crítica e o rigor, acho que é importante. Tudo bem. Evani? Olá, pessoal, boa noite. Eu estava aqui ouvindo vocês e pensando, poder-se-ia dizer a partir da sua fala, Miguel, que cada corpo filosófico, cada corpo doutrinário tem os seus conceitos, né? Você não pode dissociar os conceitos
platônicos, os conceitos kantianos, porque daí acabou a doutrina de um e de outro. Enquanto que na filosofia clínica, você parte de algumas questões, tá? Mas você tem o teu partilhante que vai te dar aquilo que é. Cada um vai te dar aquilo que você precisa ter. Não vem pronto, não vem de Platão, não vem de ninguém, você só tem o método. Uhum. Um método até mais ou menos parecido com o kantiano, né? Que tinha lá e tem aquilo que você preenche. E isso é interessante, ao mesmo tempo um pouquinho assustador, né? Porque eu vou estudar, por exemplo, Descartes, tá simples, vou estudar outro, tudo bem, né? E aí o partilhante lá vem de um jeito num dia, no outro dia já está de outro jeito, e é o mesmo partilhante, né? O mesmo ser, mas é outro ente, porque o ser em movimento me faz lembrar também aquela questão pré-socrática. O ser é e não pode não ser. Ninguém pode entrar no rio 2 vezes, né? Então, esse jogo interessante que a filosofia tem, que a filosofia clínica tem, eu não sei se não é isso que ainda me impede de terminar esse curso. Eu acho que eu tenho medo que não vou dar conta. Só uma questão assim, tem alguma coisa de certa ou de equivocada aí? Não pode se dizer certa, mas posso entender assim? Sim, o filósofo clínico é esse aí que entra no rio, pula dentro do rio toda semana e pula e sai. Toda semana. Entra em contato com parte de e Ai, sai. ai. Só que tá ali é o mesmo rio, né? Assim, a água do Assim, rio mudou, mas alguma coisa é de referência ali que ele continua. E no caso da alguma filosofia coisa clínica, permanece. aquilo que permanece é aquilo que a gente chama de dado padrão, né? Alguma coisa, mesmo nas mudanças, a gente vai perceber um tópico que aparece, Uhum. um outro tópico, a história de vida. Então, assim, a gente vai vendo uma coerência interna naquele partilhante, mesmo nesse movimento de mudança. E a gente vai trabalhando vamos dizer assim, com a lógica dele. Então, cada partilhante é uma espécie de fato de um filósofo que a gente acessa, só que ele não é tão organizadinho como alguns filósofos que são todos metódicos. Ele vai trazendo informações soltas ali daquilo que o constitui, e a gente vai tentando juntar tudo isso num grande quebra-cabeça para entender quem é aquele partilhante. Mesmo tendo que, de vez em quando, mergulha na água, volta, mergulha na água, volta. Então, a gente também muda, o nosso olhar muda, o partilhante está ali sempre se atualizando, mas a gente ainda consegue ter um critério. Para isso serve o método, né? O método, ele nos dá justamente essas balizas para tentar entender que no meio desse processo autogênico contínuo, alguma coisa ainda permanece que faz com que a gente identifique e consiga trabalhar com aquele indivíduo ali. Obrigada. Eu que agradeço. Muito bom, pessoal, muito bom. Então, como combinado, né, nós já avançamos alguns minutos aqui do horário combinado para o término. Eu queria agradecer as palavras do Miguel, principalmente, eu acho, a pergunta de todos vocês. A explanação ela é muito importante, mas a construção ela acontece realmente no diálogo, né, pegando um pouco do gancho daquilo que o Fábio falou. Então, é muito importante, né? Então, aliás, é tão importante quanto a apresentação, toda essa conversa que nós temos a partir daí, né? Eu agradeço a tua explanação, Miguel, a apresentação do 16º seminário. Aguardo todos vocês para o 17º, que será, se eu bem me lembro, Miguel, em janeiro, né? Eu Isso. acho que dezembro, a última quarta-feira cai dia 31, então a gente retoma os seminários em janeiro, né? E espero vocês todos lá, agradeço a participação de todos e até breve, ok? Boa noite a todos, pessoal. Gente, obrigada. Obrigado. Tchau, obrigada, Boa Miguel. noite.